Já estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos. Como que vocês estão? Estão preparados para a live de hoje? Confesso que eu estou bem empolgada para essa live de hoje. Nossa, eu adorei esse tema. Quando eu soube que o tema desta quarta-feira seria este, que eu vou falar novamente para vocês, mas eu creio que vocês já sabem, né? Que vocês estão aí acompanhando as propagandas dessa live desde segunda-feira. Eu confesso que eu fiquei bastante empolgada, porque é um assunto que ele entra num contexto que gera muitas dúvidas. Dúvidas que hoje vão ser sanadas por mim, e eu quero que vocês participem o máximo que vocês conseguirem, certo? Quero que vocês me façam perguntas, quero que vocês interajam comigo, certo? Porque quanto mais vocês interagem, mais eu consigo gerar mais conteúdos que não estavam programados, certo? Até porque eu confesso que eu até tento ler a mente de vocês para saber quais são as dúvidas que estão surgindo, né, que vocês estão tendo, mas quando vocês colaboram comigo nesse processo de ir interagindo, mandando as dúvidas de vocês, a coisa flui mais rápido e vocês podem estar na certeza que eu acabo entregando muito, muito mais além do que vocês possam imaginar. Vocês sabem disso, né? Os meus alunos, então, da mentoria do Método Tracer, né? Que é a minha mentoria individualizada, sabem muito bem que quando eles engajam comigo na mentoria, nossa, eles descobrem coisas que, se brincar, nem estavam para ser ensinados na mentoria e eu acabo ensinando para eles. Por isso que eles têm resultados aí fantásticos. Então, sejam muito bem-vindos, até porque o assunto que será discutido hoje é um assunto muito importante e que eu acho que eu nunca comentei da forma que eu vou comentar hoje, né, com toda a riqueza de detalhes que vocês precisam, né, para trazer o entendimento a respeito dessa situação. Para fazer só um pequeno resumo sobre o que está sendo esse mês Cura-te a Ti Mesmo, está sendo um evento 100% online, 100% gratuito, que eu estou promovendo para todos os meus seguidores, para todas as pessoas deste país e do mundo, né, que me acompanham, para que eu possa ajudar vocês a reprogramar as suas emoções, a curar o seu sistema emocional, que é o meu trabalho, pois sou especialista em emoções humanas, em cura emocional, sou reprogramadora mental, sou psicanalista e assim vai. Hoje somam-se mais de 15 formações nacionais e internacionais e esse número não para de aumentar, até porque eu só vou parar de estudar e de desvendar a mente humana e o sistema emocional quando eu partir dessa vida, até porque eu sou fascinada por este assunto, certo? Então, eu confesso que quando eu decidi fazer este evento, eu tinha como intuito ajudar as pessoas a acelerar o seu processo de reprogramação mental, porque eu sei muito bem o quanto o desequilíbrio emocional está presente na vida de milhões de pessoas. Não são milhares, eu estou falando de milhões de pessoas e isso eu estou me baseando em dados científicos. Então hoje, neste exato momento, milhões de pessoas estão passando por turbulências emocionais em vários aspectos, em vários níveis, certo? Então, quando você compartilha um conteúdo meu, quando você divulga um conteúdo meu nas suas redes sociais, mal você sabe o quanto de pessoas que você está fornecendo o caminho para a cura, para o entendimento que elas precisam
para a sua atual situação. Até porque as pessoas, elas só mostram aquilo que elas permitem que você veja. Aquilo que elas não querem que você veja, você nunca vai saber. Mas ela sabe. Só ela sabe o que ela passa no seu mundo emocional. Só ela sabe o que ela passa quando ela chega em casa e ela cai a ficha sobre a atual situação dela. Então os outros, eles só te mostram até onde eles querem que você veja. O palco. As pessoas, elas mostram o palco da vida delas, mas os bastidores, elas não mostram. E eu tenho certeza de uma coisa: os bastidores de milhões de pessoas estão vivendo desafios intensos. E vocês sabem muito bem disso. Vocês têm conhecimento sobre o que eu estou falando. Até porque talvez você seja esta pessoa, ou você já passou por essa situação, mas já se libertou. Mas no seu dia a dia, você percebe o quanto o desequilíbrio emocional está impregnado na vida de milhares e hoje milhões de pessoas. Então, divulgue os meus conteúdos, compartilhe os meus conteúdos. Se você acredita verdadeiramente que eu estou capacitada para ajudar outras pessoas, porque se eu te ajudei a mudar a sua vida, nem que seja 1%, você tem como forma de gratidão divulgar os meus conteúdos para que eu consiga ajudar, nem que seja 1%, na melhora da vida de outra pessoa. Certo? Agora, se eu nunca contribuir para a sua vida, não precisa. Você pode fechar essa live e sair. Agora, se você quiser me conhecer e escutar o que eu tenho a te ensinar, que não é pouca coisa, porque que são mais de 4 anos de estudos. Aqui existe uma pessoa que já passou por várias situações desafiadoras que vocês sabem. Então, já estou falando desde a primeira live a minha história, contando muitas coisas sobre a minha história. E em cada conteúdo que eu vou passando, eu conto um pedaço da minha história. Porque é incrível como as perguntas que eu recebo numa caixinha de perguntas, no direct, num comentário no canal do YouTube da Cosmo Quantic, ou num curso da Academia da Alta Performance, ou na minha mentoria individualizada que é o Método Trance, como as perguntas que eu recebo batem com a realidade que eu já vivi, com a minha história. Com a minha história. E hoje eu consigo entender porque eu passei por tanta coisa para que eu pudesse exercer o trabalho na qual eu estou. Então hoje eu tenho clareza e muita certeza do porquê que eu já passei por muitas situações desafiadoras para que eu pudesse estar aqui hoje e ter autoridade para discursar sobre qualquer tipo de assunto com muita autoridade e convicção sobre aquilo que eu ensino. Porque além dos meus cursos, das minhas certificações, eu tenho a minha vida. E que não é pouca coisa, tá certo? Então sejam muito bem-vindos à quinta live do mês Cura-te a Ti Mesmo. E eu espero que vocês curtam bastante essa live, que é uma aula, é uma mentoria 100% online, 100% gratuita, que eu estou promovendo para o mundo. Então faça a sua parte, absorvendo todo o conteúdo, aplicando tudo aquilo que eu vir a ensinar, certo?
e compartilhe para o maior número de pessoas, tá bom? Então, o tema da nossa live de hoje é um tema muito pertinente e que, como eu já disse, eu não tinha, eu penso que eu nunca tenha vindo aqui no Instagram e dar uma aula, explicar o que está por trás deste tema, certo? Qual é o tema? O tema é o seguinte, olha, preste bem atenção na pergunta que eu recebi. O pilar família pode ajudar ou atrapalhar um planejamento futuro financeiro? Em resumo, se o pilar família, ou seja, se os nossos familiares, se os nossos entes queridos que pertencem à nossa família, certo? Se eles têm a capacidade de atrapalhar a manifestação de um objetivo, ou se eles nos ajudam nesse processo. Então, uma pergunta que eu faço a todos vocês. Vocês acham que a mãe de vocês, o pai de vocês, o irmão ou os irmãos de vocês, ou qualquer outro tipo de parente que você tenha nesta vida, tem a capacidade de destruir os teus objetivos ou de ajudar os teus objetivos? O que vocês pensam a respeito disso? Vocês já pararam para pensar? Ah, eu esqueci de um detalhe. Você acredita que a sua esposa, o seu esposo, o seu namorado ou a sua namorada possuem o poder de destruir os teus objetivos? Ou eles podem te ajudar nisso? Qual é a opinião de vocês a respeito dessa pergunta? Vocês acham que ajuda ou atrapalha? Ajuda contar para os teus parentes, para pessoas de grande importância na sua vida, os teus objetivos? Ou será que contar os teus objetivos tem o poder de atrapalhar esse processo? Eu sei, porque eu quero que vocês fiquem pensando aí, e quem quiser digitar nos comentários, já digita que eu vou ler todos, tá bom? Mas enquanto vocês vão pensando aí na resposta, se ajuda ou atrapalha, eu quero que vocês tenham consciência de que eu sempre me perguntei se as pessoas de fora, ou seja, os meus parentes, os meus amigos, as pessoas que me rodeiam, se elas tinham a capacidade de interferir no meu campo energético, se elas tinham a capacidade de interferir nas minhas cocriações, nos meus objetivos. Será que se eu desejar uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida rica, será que os meus pais têm o poder de bloquear essa manifestação se eles não aprovarem a vida que eu desejo? Porque talvez a crença dos meus pais sejam banhadas por escassez, miséria e pobreza. E de repente a filha deles diz que quer ter uma vida próspera, abundante, rica, milionária. E eles, ao ver o meu posicionamento sobre a vida, desaprovem. E será que o poder dessa desaprovação deles tem a capacidade de interferir na vida próspera que eu desejo para a minha vida? Essa era a minha dúvida. E essa dúvida eu recebo com muita frequência, principalmente na mentoria do Método Tracy, 360 graus. Uma pessoa respondeu sim. Sim, em que aspecto?
ajuda ou atrapalha? Você acha que ajuda ou atrapalha este processo? Será que se eu escolher ter uma vida que não esteja de acordo com a linha de pensamento dos meus familiares, eles têm o poder para atrapalhar esse processo? Sim ou não? Até porque, gente, vou me colocar nessa situação. A vida que eu, Thaís Castro, sempre almejei, sempre foi 100 vezes, 1000 vezes maior do que a vida que os meus pais tiveram e me deram. Então, isso significa que eu, desde pequena, sempre almejei viver uma vida próspera, abundante, onde eu pudesse viver em paz em todos os pilares da minha vida. Quem me conhece, né, desde os meus primórdios, sabe que eu sempre gostei de coisas muito boas. Eu sempre gostei de conforto. Eu sempre gostei de viver de forma abundante. Sempre. Eu acho que a única fase da minha vida que eu não desejei ter abundância foi quando eu estava na depressão, que durou 3 anos. Ali eu tinha ódio do dinheiro. Eu tinha raiva de tudo e de todos. Entendeu? Então, a única época da minha vida que eu não desejava ser próspera, até porque eu achava que o dinheiro era a raiz da maioria dos meus problemas, e que não era, e que nunca foi, e que nunca vai ser, foi a única época que eu não desejava ser próspera. Eu já saí de lá, e hoje eu busco cada dia mais me surpreender com a minha capacidade de viver a prosperidade que me é por direito como herança divina, como herança atômica, como herança do universo, que sou a imagem e semelhança dele. Então, eu sempre me perguntei se as pessoas tinham a capacidade de influenciar naquilo que eu desejava para minha vida. Porque eu nunca desejei uma vida pequena. Eu nunca desejei ter uma vida pequena. Viver na vida mediana nunca foi o meu ponto forte. Eu sempre gostei de testar as minhas habilidades. Eu sempre gostei de viver bem. E para alguns, esse viver bem é luxo. Mas para mim, é aquilo que eu mereço. Até porque eu chegava à conclusão de que se a natureza é tão próspera, tão abundante, tão rica, vocês têm alguma dúvida se a natureza é próspera, se ela é rica? Vocês têm alguma dúvida que a natureza ela não mede esforços para mostrar a sua exuberância e a sua prosperidade e o seu poder para nós? Você acha que a natureza, quando ela vai criar algo para nos mostrar, ela pensa se vocês vão achar que ela é ambiciosa ou não? Elas não estão um pingo preocupadas com isso. Porque a natureza ela é inteira com ela. E ela não aceita menos do que aquilo que ela merece. Então ela se mostra exuberante, frondosa, plena,
capaz de retirar todo e qualquer obstáculo que esteja à sua frente, impedindo com que ela se expresse. A natureza nos dá aula sobre isso todos os dias. A natureza não mede esforços para trazer cor, vigor, energia, exuberância para nós. E nós, como imagem e semelhança dela, nós tínhamos que ter a mesma mentalidade, a mesma consciência, mas não temos porque sofremos influências de crenças limitantes, de paradigmas limitantes, que fazem com que a gente acredite em uma pessoa que você não é, mas que você acredita que você é. Os outros te contam uma historinha e você vai lá e aceita. Então você limita a história da tua vida para uma outra pessoa escrever e não você. Quando alguém diz para a natureza que daqui você não passa, ela mostra quem manda. Vocês têm alguma dúvida disso? Eu espero que não. Então, eu sempre tive essa energia muito forte dentro de mim sobre aquilo que eu mereço diante da vida. Então, mas uma pergunta me assombrava sempre: se as pessoas tinham influência sobre a minha vida, se alguém poderia me impedir de conquistar um objetivo, de conquistar uma meta, né? E a resposta ela veio a mim da mesma forma que eu disse nos stories quando eu estava tomando meu café da manhã hoje. A resposta é sim e não. E aí eu me perguntava, sim e não? Mas como assim sim e não? Então significa que sim, eles ajudam, sim, eles atrapalham, não, eles não atrapalham, não, eles ajudam. Então assim, eu entrei num mundo de intensas confusões a respeito dessa resposta. Mas hoje eu já tenho uma visão clara sobre o que é esse sim e sobre o que é este não. E a resposta é uma só. As pessoas, elas podem pensar o que elas quiserem sobre o que é bom ou ruim para a sua vida. Mas quando você sabe quem você é, para o que veio e o que você deve fazer e deve viver aqui, nada te para. Nada. Nenhum comentário que seja vindo de fontes maternas, paternas, enfim, amizades, pode vir de onde for. Quando você sabe quem você é, para o que veio, o que você deve fazer e viver aqui, sai da frente que você passa. Ninguém tem a capacidade de atrapalhar você quando você tem essas perguntas muito bem... quando você tem esses princípios muito bem alicerçados dentro de você. Agora, quando estes princípios que eu disse anteriormente não estão bem alicerçados dentro de você, qualquer um chega e destrói e dita as regras para a tua vida. Por que eu disse esses princípios? Porque quando você não sabe quem você é, você procura alguém para dizer quem você é.
E aí, uma pessoa chega e dita as regras da tua vida e diz quem você é. E você vai lá e aceita. Aceita uma história que não é a sua e que se você não aceitasse, ela nunca existiria. Quando você não sabe quem você é, qualquer coisa serve. Qualquer coisa tá bom. Quando você não sabe quem você é, qualquer julgamento que venha de fora tem a capacidade de destruir a sua verdadeira identidade. Quando você não sabe para o que veio, quando você não sabe o que você deve fazer e viver aqui, que está associado ao primeiro princípio, que é quem você é de verdade, qualquer coisa serve. Qualquer pessoa pode chegar e dizer para você o seguinte: você não pode ter essa casa, você não pode ter esse emprego, você não pode viver isso, até porque isso é pecado. Você não pode ter uma vida próspera, abundante e rica, até porque os ricos vão para o inferno. E se você for rica, você vai junto. Deus não abençoa os ricos, até porque todos os ricos são corruptos. E aí você, como você não sabe quem você é, para o que veio, o que deve viver, o que deve ser, você acredita numas bobagens dessa e leva isso adiante para a tua vida. Como se isso fosse uma verdade. E como a sua vida ela é movida pelas suas verdades, por aquilo que você acredita piamente todos os dias, o universo não questiona. Por mais que ele queira que você seja a sua verdadeira identidade, ele precisa dar aquilo que você pede todos os dias. Que é o quê? Aquilo que você aprendeu como verdade, por não estar conectada com a sua verdadeira essência. O que é a verdadeira essência? A verdadeira essência é aquela pura e completa, que não precisa de nada, porque ela já é tudo. Você não precisa pedir por prosperidade, você não precisa pedir por abundância, você não precisa pedir por ajuda, você não precisa pedir por saúde, você não precisa pedir por nada. Até porque você já é tudo, você já tem tudo. Então você sai deste mundo de escassez, quer ficar pedindo as coisas, e você entra no seu verdadeiro mundo, que é a abundância que o cerca 24 horas por dia. Mas você não enxerga. Por quê? Porque você está totalmente acobertado. Você está totalmente camuflado por verdades que não são suas, e sim vindas de experiências fracassadas de outras pessoas, que contam para você qual é a história. E você acredita que a mesma história vai se repetir com você, só pelo fato dela ter vivido e você não. O que me garante que um familiar meu, que era um empreendedor e fracassou e quebrou, o que me garante
que a história fracassada de empreendedorismo do meu familiar significa que a minha vai ser igual. Que garantia? Aonde está escrito isso? Aonde está escrito que a sua mãe teve um relacionamento abusivo, um relacionamento fracassado, e que você, como filha, como filho, vai viver a mesma história? Porque a sua mãe conta pra você que os homens não prestam. Aonde está escrito que você tem que acreditar nisso? A sua mãe, o seu pai, tem as dores deles, tem as curas deles. O que você jamais pode permitir é que uma história fracassada continue se repetindo pela sua ignorância. E hoje, ignorância, no mundo em que vivemos, já não está sendo mais permitido. Até porque a expansão de consciência já bateu a porta das 8 bilhões de pessoas que existem na face da Terra. Só não vê quem não quer. E quem não está entrando neste mundo está sofrendo cada dia mais. Então, nunca, jamais permita que uma história de relacionamento, que uma história financeira, que uma história, não importa aonde seja, uma história fracassada continue acontecendo. E a sua vida seja o veio que retroalimenta a existência dessa história. Então, coloque isso na sua cabeça. Que eu tenho isso muito bem enraizado dentro de mim. Até porque eu sei muito bem as histórias que me rodeiam. E eu nunca deixei nenhuma dessas histórias destruir os meus objetivos, os meus sonhos. Eu sempre sonhei em ter um relacionamento amoroso completo. O fato de algum familiar não ter vivido isso não significa que eu vou dar continuidade a essa história. Muito pelo contrário, eu vou botar ponto final nessa história. Nunca vou dar continuidade a isso. Porque o que vier da minha vida, eu quero que venha coisas melhores. Você que está me assistindo agora, neste exato momento, foi o escolhido para transmutar, ressignificar toda a história da sua vida, da sua ancestralidade. Até porque quem está aqui me assistindo, quem está buscando autoconhecimento dia e noite e dia, não são os teus familiares, até porque senão eles estariam aqui me assistindo. É você. Então, você foi o escolhido. Você foi o escolhido para parar de ficar contando essas histórias fracassadas, fechar esse livro e abrir um outro com crenças positivas, um outro com histórias de sucesso, com histórias de grande valor, com histórias que estão banhadas por uma consciência expandida, por uma consciência curada, que não permite viver menos do que aquilo que merece. Então, quando eu caí essa ficha, eu pensei o seguinte: eu não estou fadada a nada. As pessoas podem acreditar naquilo que elas quiserem. Elas têm a casa que elas quiserem, o salário que elas quiserem, o relacionamento que elas quiserem,
a saúde que elas quiserem, elas podem desejar o que elas quiserem para a vida delas. Para a minha vida, eu dito as regras. Até porque o outro só tem poder sobre a tua vida quando você permite esse poder a ele. Quando você vai lá e entrega o troféu da tua vida para ele, para que ele fale aquilo que é bom ou ruim para a sua vida. Olha que sensacional o que eu estou dizendo. Olha que incrível isso. O outro só tem o poder de interferir na minha vida quando eu dou o meu poder para ele. Enquanto este poder pertencer a mim, ele pode desejar o que for para a minha vida, que nada vai me afetar, nada vai me destruir, nada vai impedir com que eu viva o poder do meu verdadeiro eu. Então, eu li o comentário de uma seguidora e eu achei fantástico o que ela disse. A Arielle, eu acho que é isso mesmo. Se eu levar em consideração o que eles falam, sim, ou seja, atrapalha. Se eu honrar e respeitar eles e teleguiei em frente e não levar em consideração o que eles acham, daí não atrapalha. É o que eu acabei de ensinar. É o que eu acabei de dizer. Quando você vai contra ao que os seus pais, por exemplo, pensam sobre o que é a vida, isso não significa que você está desonrando eles. Até porque na Bíblia está dito, né? Honrai os teus pais. Honrai pai e mãe. Vocês sabem disso. Essa linha de pensamento muito sábia já foi dita por várias vezes. E vocês já sabem. Mas quando eu vou contra aquilo que os meus pais acreditam sobre o que é a vida e sobre o que é bom para mim, eu estou quebrando essa palavra? Eu estou desonrando os meus pais? Não. Até porque eles só estão indo contra aquilo que você pensa sobre a vida, porque é aquilo que eles aprenderam como verdade. Quando os teus pais estão lá questionando a vida abundante que você quer ter e que eles não tiveram por causa das crenças, e você chega e quer colocar um ponto final nessa escassez, saiba que você não está gerando problemas para a sua vida. Você está mudando os rumos das próximas gerações que vão partir de você, da consciência que você vai deixar para o mundo. E, de alguma forma, os teus pais vão saber disso. Aqui ou quando eles desencarnarem. E tá tudo certo. Então não se preocupe se você não está tendo a bênção dos teus pais em relação à vida que você deseja para você. Lembrando que essa vida tem que estar pautada nos princípios e nas leis básicas do universo. Quer ser saudável, quer ser próspero, quer ser pleno, quer ser rico em todos os sentidos.
e não fazer o mal, e não praticar o mal, e não inferiorizar os outros. Porque se essa é a vida que você quer levar, e os teus pais estão indo contra a esse seu desejo, é porque realmente eles sabem muito bem o que estão falando. Até porque eles têm uma experiência e bagagem para saber o que isso vai dar. Agora, se você deseja ter uma vida muito melhor, e por mais que eles não concordem, saiba que tudo aquilo que eles estão te ensinando é aquilo que eles aprenderam como verdade pelos pais ou pessoas de grande influência no processo de criação deles. Um pai e uma mãe nunca ensina nada que não foi ensinado a ele. Então eles estão apenas replicando aquilo que eles aprenderam sobre a vida. E se eles aprenderam que ricos não vão para o céu, o seu desejo de ser rica ofende eles. Mas você sabe muito bem por quem que você está sendo amparado. Você está sendo amparado pela sua verdadeira essência, que jamais vai te punir por isso. Porque você sabe o que você merece e o que você quer que as novas busquem esse novo caminho. Até porque já não está mais autorizado dar continuidade a crenças limitantes, a paradigmas limitantes. O retrocesso já não é mais permitido. Por mais que você acredite que o mundo está retrocedendo, ele nunca retrocedeu. Nunca. E não vai. Por mais que vocês acreditem que o mundo está retrocedendo por causa das guerras, por causa de questões políticas, por causa de questões ideológicas, saiba que tudo está de acordo com aquilo que esta humanidade dá conta de exercer. E que tudo está certo. Tudo está sendo organizado da forma que precisa ser e da forma que nós conseguimos fazer. Então está tudo bem no final das contas. Então, o mundo, ele não retrocede, ele só expande cada vez mais. E tudo isso que está acontecendo ao redor do mundo está curando feridas de um passado que até hoje não foi resolvido. E vocês sabem muito bem disso. O que está acontecendo no mundo lá fora é apenas situações que precisam ser resolvidas o quanto antes. E que chegou o momento. Histórias que estavam sendo, situações que estavam sendo jogadas debaixo do tapete há anos, há décadas. E que agora chegou o momento. Assim como chegou o seu momento de buscar entender muito mais além do que aquilo que você aprendeu até hoje. Até porque todas as situações desafiadoras que estão acontecendo na sua vida, assim como estão acontecendo no mundo, elas têm como único propósito resolver aquilo que precisa ser resolvido e que você está adiando esse processo há muito tempo. Resolver situações que precisam ser curadas o quanto antes, porque a vida tem que seguir. Então, o que precisar ser feito para que a humanidade se cure vai ser feito. Para que a humanidade
aprenda, transmute, perdoe, vai ser feito. Então nada é por acaso, nem o que está na sua vida, nem o que está no mundo lá fora. Tudo tem uma história por trás, que poucos sabem a verdadeira história. Poucos. Quem vê de fora acha que o que está acontecendo é uma injustiça. Que Deus está sendo injusto com as pessoas. Mas ninguém sabe a história. O que existe por trás. Que você fez, que outras pessoas fizeram há anos atrás. E que agora chegou o momento de ser resolvido as dores. E saiba de uma coisa. Por mais que você esteja camuflando traumas, angústias, rancores de outras pessoas, e você está enfiando debaixo do tapete e achando que o tempo vai levar isso embora, não vai. Ah, mas não vai mesmo. Se tem uma coisa que eu aprendi no meu processo de estudos, é que uma dor, ela jamais consegue ser curada com o tempo. O tempo só consegue levar uma dor quando você decide transmutar, ressignificar e mudar o rumo daquela história. Quando você muda o rumo da história, quando você muda o significado daquela dor, quando você transmuta, quando você ressignifica, quando você perdoa, aí sim o tempo vai fazendo o resto por você. Agora, quando você não faz nada e destina a resolução para o tempo, que não tem a capacidade para resolver isso, ele só prolonga o seu estado de dor. Mas, uma hora, as contas vão ter que ser acertadas. E como é que eu sei disso? Pela situação que eu passei. Já estava batendo na minha porta para eu despertar, para eu expandir, para eu buscar novos conhecimentos, porque eu tinha sido uma das escolhidas para mudar a história de toda a minha ancestralidade. Já estava batendo na minha porta, ó, há muito tempo. Chegava livro, eu não lia, eu engavetava. As pessoas falavam, busca isso, busca... Entrava aqui e saia do outro lado. Precisei viver o quê? Uma depressão, uma traição, de viver tudo que vocês possam imaginar. Para, nossa, cair a ficha. E entender aquilo que precisava ser feito. Que hoje eu ensino na minha mentoria individualizada, do método Trance. O método Trance é um método que foi criado para curar a minha vida. E depois eu descobri que não é para curar a minha vida, é para ajudar o mundo a entender aquilo que eles não entenderam ainda. Por isso que a minha mentoria individualizada, que é o método Trance, é a mentoria mais completa que existe hoje. Se ela não fosse completa, ela não tinha os depoimentos que ela tem. E muito menos a criadora deste método teria sido curado por esse método. Porque eu fiquei 3 anos vivendo essa situação e eu resolvi minha vida em 60 dias. Aplicando tudo nesse método. E hoje, o método Trance hoje tem mais de 5.000 depoimentos. O que vocês esperam disso? Então, buscar o autoconhecimento hoje é obrigação. Da mesma forma que comer, tomar água, é obrigação sua. Porque sem isso você não consegue viver. Autoconhecimento hoje também é visto como imprescindível para a sua existência.
Até porque o autoconhecimento, ele te liberta das inverdades. Ele te liberta das angústias, das dores, dos sofrimentos, da escassez que banha a sua vida. O autoconhecimento, ele te liberta das histórias fracassadas de outras pessoas que estão batendo à sua porta para que você repita as mesmas histórias e não evolua, não transcenda para o próximo nível. Porque hoje é muito fácil você repetir as mesmas histórias fracassadas de outras pessoas. Hoje é muito fácil. Mas mudar o rumo dessa história e abrir um novo livro, criar uma nova página e construir uma nova história e fechar o livro das histórias passadas, isso é muito desafiador. Mas enquanto você não fizer isso, você vai repetir as mesmas histórias que os teus pais viveram, que os teus parentes viveram, que os teus amigos viveram. E você vai chamar isso de quê? De destino. Você vai chamar isso de quê? De coincidência. Você vai chamar isso de quê? De pagamento de todos os teus pecados. Não é assim que as pessoas chamam? Mas não é nada disso. A história só está se repetindo porque você não botou um ponto final até hoje. Você só repete os padrões. Você só repete os padrões se você permitir ser o canal que retroalimenta essas histórias. Mas quando você põe um ponto final nisso, acabou. Daqui pra frente é você que assume. Se os meus pais tiveram problemas financeiros, por que eu tenho que ter problema financeiro? Por que eu não posso ser diferente? Se os meus pais não tiveram um relacionamento positivo, foi um relacionamento fracassado, por que eu também tenho que viver isso? Você só está repetindo o mesmo padrão, a mesma história, porque você não quer mudar. Você não quer fazer aquilo que precisa ser feito, que é buscar a verdadeira verdade. Porque você está vivendo num mundo de inverdades. Por isso que autoconhecimento hoje é investimento. É valor agregado para a tua vida. Para que você não permita viver situações que não é para você. Mas que se você não muda, vai ser para você. Com certeza. Então, os nossos familiares, eles têm um poder de influência sobre os nossos objetivos quando nós damos esse poder a eles. Mas, olha que grande insight que eu vou dar para vocês. Quando vocês colocam os teus pais, os teus entes queridos, os teus amigos, o teu esposo, a tua esposa, o teu namorado, a sua namorada, dentro do teu sonho, a história muda. Quando eu tive esse insight, as coisas mudaram. Porque eu sabia que tinha muitas pessoas que eram contra a vida que eu queria viver, a vida que eu queria levar,
Até porque eu saí quebrando todos os padrões que vocês possam imaginar, inclusive profissional. Eu era uma estudante de medicina, fui aprovada em 3 faculdades federais e não fui. E do nada eu resolvi ser uma reprogramadora mental, me especializar em emoções humanas, me tornar psicanalista, até porque isso curou a minha vida. E assim eu fui desbravando e hoje inteligência emocional e todas as terapias energéticas que vocês possam imaginar, eu sou formada. E hoje eu estou aqui com essa câmera ligada, trazendo toneladas e toneladas de conteúdos para vocês todo santo dia. Com convicção e certeza sobre cada palavra que sai da minha boca. Então, eu fui essa pessoa. Quebrei todas as objeções, todos os padrões que vocês possam imaginar. Inclusive sobre a vida que eu queria levar. Mas quando eu entendi que se eu colocasse a minha família dentro do meu sonho, qual era o meu sonho? Ser uma grande mulher. Quando eu estava na depressão, o meu maior sonho era ser uma grande mulher. Uma mulher respeitada. Uma mulher de caráter. Uma mulher que aonde eu chegasse, as pessoas tivessem respeito por quem eu sou. Ser uma grande mulher onde os meus pilares estivessem todos resolvidos. Uma grande mulher no quesito próspero, abundante e rico em todos os sentidos. Esse era o meu sonho quando eu estava na depressão. Então, quando vocês me olham e vê uma mulher bem-sucedida, uma mulher inteligente, uma mulher bonita, uma mulher bem arrumada, tudo isso que vocês conseguem enxergar em mim hoje, vocês só conseguem enxergar porque eu acredito que eu sou isso. Porque os outros não conseguem enxergar aquilo que você não acredita que seja verdade. Então, meu objetivo era ser uma grande mulher. E quando eu entendi que eu poderia ser uma grande mulher e ter a minha família ao meu lado, dar boas condições para a minha família, poder ajudar a minha família, eu entendi que ser uma grande mulher também entraria nesses aspectos. E quando eu introduzi a minha família no meu sonho, no mundo que eu fechava os meus olhos e ia para lá, há 4 anos atrás, que eu colocava a minha família dentro do meu sonho, eu passei a entender que quando a minha família estava dentro do meu sonho, tudo era possível, tudo era mais possível. Por quê? Porque antes eles estavam de fora. Antes eu acreditava que eu não precisava deles. Como eles não são a favor daquilo que eu desejo para a minha vida, então vamos fazer o seguinte, eu vou fechar os meus olhos e vou visualizar a minha vida sem eles. Até porque eu não preciso deles, eu preciso de mim. Não é assim que você aprendeu? Não é assim que você escuta aí? Só que quando você faz isso, as coisas ficam mais difíceis. Por quê? Porque você precisa deles sim. Até porque eles são o quê? A sua família. Ponto. Eles são o quê? A sua família. E a família é o quê? A sua origem. Ponto. Então, por mais que eles não acreditem em você, não apoiem, mas aqui dentro da sua cabeça, quando você fecha os teus olhos, você consegue criar a ideia deles te apoiando, deles te aplaudindo e dizendo que você é uma filha incrível.
Então, por mais que eu sentia que lá fora não estava favorável àquilo que eu pensava sobre a minha vida, sobre o que eu queria para a minha vida, eu fechava os meus olhos e eu imaginava a minha família me aplaudindo, tendo orgulho de mim, tendo satisfação e aplaudindo as minhas vitórias. Por mais que o mundo lá fora não estava desse jeito. Até porque eu quebrei todos os padrões que vocês possam imaginar. E não foi fácil para eles. Eu sei que não foi. Imagina para mim. E hoje, tudo que existia aqui, grande parte já é real. Hoje a minha mãe sai na rua e as pessoas comentam da filha dela. Coisas que há 4 anos atrás eu visualizava aqui dentro da minha cabeça. Hoje a minha mãe entra no canal do YouTube da Cosmo Quantic e vê toneladas de depoimentos. Hoje a minha mãe e o meu pai é muito desligado das redes sociais, então ele não consegue ver. Eu falo da minha mãe porque ela é mais ligada nas redes sociais. Hoje minha mãe consegue assistir uma live de uma aluna minha dando depoimento de 2 horas. 2 horas de depoimento uma aluna do Método Trance me deu. A minha mãe estava naquela live e ela escutou cada palavra que saiu da boca daquela aluna. Hoje a minha mãe escuta esse depoimento de 2 horas e muitos que eu recebo todos os dias em qualquer rede social. Se você entrar no canal do YouTube, você vai ver depoimento. Se você entrar nos meus stories, você vai ver depoimento. Se você entrar no meu feed, você vai ver depoimento. Isso tudo em menos de 2 anos de trabalho. Então, antes, tudo aquilo que eu visualizava aqui e que não era real, mas como eu coloquei eles dentro do meu sonho, como eu coloquei a minha família, que é a minha base, que é o meu alicerce, dentro do meu sonho, porque eu preciso deles sim, até porque eles são minha base, a minha origem. Por mais que no mundo lá fora eles não acreditassem em mim, mas aqui dentro eu crio aquilo que eu quiser. E eu criei essa imagem. E hoje ela é real. Mas se eu não tivesse colocado os meus pais, as pessoas que eu amo dentro da vida dos meus sonhos, talvez eu não estaria aqui. No nível que eu estou. Então hoje, quando eu fecho os meus olhos para visualizar qualquer sonho que seja, qualquer um, pode ser uma formação internacional com um cientista muito famoso fora do Brasil. Eu fecho os meus olhos e eu sempre coloco a minha família. E agora eu tenho mais uma pessoa importante na minha vida, que é o meu namorado. Então hoje, além da minha família, eu ainda coloco o meu namorado, o meu futuro marido. Eu coloco ele. Até porque nós estamos juntos, nós estamos unificados. É a pessoa que eu escolhi para estar ao meu lado, para criar uma família. Então ela é uma pessoa importante. Se eu não colocar ele nos meus sonhos, vai ter um dia que ele vai pedir para sair. E eu sei que vai. Por quê? Porque eu não faço parte da vida dele, nem ele faz parte da minha. Então ele vai sair. Mas quando você unifica todo mundo dentro do seu sonho, trazendo para sua mente os benefícios que essa conquista vai trazer para você e para eles, tudo fica mais fácil. Então essa é a dica que eu dou para vocês. Nós estamos finalizando essa live com chave de ouro. Porque essa dica que eu estou dando é dica que eu dou na mentoria do Método Trance.
Então fecha os teus olhos e visualiza o teu sonho. E quais serão os benefícios que esse sonho alcançado vai trazer primeiramente para a sua vida e para a vida de todos aqueles que você ama. Thaís, o meu sonho é ser uma pessoa bem-sucedida. Qual é o benefício? Eu sendo bem-sucedido, eu consigo dar uma vida melhor para o meu pai, para a minha mãe, eu consigo dar uma vida melhor para os meus filhos, eu consigo trazer uma vida melhor para a minha família. Eu vou conseguir dar a viagem dos sonhos para minha mãe, eu vou conseguir comprar o carro dos sonhos do meu pai. Olha que incrível isso. Se eu fizer esse curso, eu vou me tornar maior do que eu já sou. E o meu pai e minha mãe vão receber elogios meus vindos de outras pessoas que eu ajudei a curar a vida delas. No caso de relacionamento, se eu me tornar o meu objetivo, ele vai se sentir orgulhoso de ter uma grande mulher ao seu lado. Uma mulher segura, uma mulher poderosa, uma mulher bem-sucedida. Uma mulher confiante que sabe o que quer. Que tem estrutura para montar uma família. Que tem estrutura para ser uma mãe incrível. Uma pessoa que ele vai se orgulhar para apresentar para as pessoas. E jamais vai permitir com que eu não esteja ao lado dele. Entendeu? Então hoje eu encaixo tudo. E quando eu encaixo, eu pertenço eles ao meu sonho. Até porque no final das contas é isso que vai acontecer. Quando tudo acontecer, você não vai ficar no seu individualismo, eu tenho certeza disso. E por mais que seja desafiador colocar essas pessoas dentro do seu sonho, eu te digo uma coisa, coloque. Por mais difícil que seja, coloque. E faça com que essas pessoas digam aquilo que você tanto deseja escutar delas. Mas você vai fazer isso como? Primeiro aqui, dentro da sua mente. Acreditando que elas estão dizendo isso para você. Acreditando fielmente, e o resto deixa com o universo. O universo resolve isso para você. E quando você menos esperar, tudo que você desejou que os outros falassem de você, aplaudissem você, vai acontecer quando você menos esperar. Quando você assustar, o mundo estará falando de você. E você vai pensar, meu Deus, eu aprendi isso na live com a Thaís, no dia 8 de junho de 2022. E hoje isso já é real. E eu tenho certeza que você vai lembrar de mim. E que você vai vir aqui nos comentários e vai dar o seu depoimento. Mas primeiro começa aqui. Fechando os teus olhos, colocando uma música que eleve a tua frequência, uma música que você gosta. E você cria o teu mundo perfeito, o mundo dos teus sonhos, onde tem o seu objetivo e o que você e as pessoas que você ama, que são a sua base, que são os seus alicerces, vão ter de benefício com essa conquista. Porque quando você agrega o seu sentimento de merecimento e o sentimento de benevolência pelos outros, você potencializa a frequência vibracional do seu objetivo em mais de 1000%. Pegou a informação? Então é isso. Alguma dúvida, gente? Eu prometo que eu não vou falar mais nada, porque eu acho que eu já falei muito. Eu acho que eu já entreguei o recado que eu precisava para vocês. Próxima quarta-feira, às 20 horas, eu estarei aqui em mais uma live ao vivo, dando mais um show de conhecimento para vocês e respondendo mais uma pergunta, tá bom?
Gratidão infinita a todos os presentes. Vocês foram incríveis, vocês foram sensacionais. E eu espero muito que eu tenha ajudado vocês em mais um passo grandioso para a sua vitória. Tá bom? Beijo de luz. Gratidão infinita.